Hello! E aí, gente, tudo bem? Voltamos. Hoje, eu na verdade não vou ficar contando os dias não, tá? De que a gente tá fazendo. Nós estamos lendo o livro A Face da Diaconia. Ontem eu li a introdução, né? Uma parte que falava sobre a questão da bacia e das jabuticabas. Me contem o que vocês acharam do poema de ontem, falando bem profundo, né? Falando sobre o tempo, falando sobre que alguns de nós, né, tem mais tempo já vivido do que já viveu e o que isso faz a gente refletir. Foi muito legal compartilhar com vocês o capítulo de ontem, as minhas anotações. No finalzinho desse vídeo eu vou falar aqui uma ideia que eu tive aqui que eu quero compartilhar com vocês também. Bom, e sem mais delongas, vamos lá. Continuando a leitura com os meus comentários do livro A Face da Diaconia. Eu marquei algumas coisas aqui que eu achei bem interessante. A gente tinha parado quando ele fala sobre a reflexão, né, de quem eu sou, e eu marquei algumas coisas muito legais, compartilhar com vocês. Sempre que vemos alguém realizando um trabalho voluntário ou filantrópico, ocorre-nos logo a pergunta: será que essa pessoa não tem mesmo o que fazer? Engajamento em obras e ações filantrópicas parece ser para pessoas que estejam fora do mercado de trabalho, ou gente que perdeu ou passou do tempo de competir, ou gente sem competência que vive ajudando as outras pessoas na tentativa de ajudar a si mesma. Parece que não é um trabalho relevante para uma sociedade individualista, capitalista e que nutre a ideia da onipotência de ser constantemente servida. Então, aqui ele começa meio falando quando a gente pensa em um trabalho de serviço, um trabalho de diaconia ou, eu vou fazer um trabalho filantrópico. Parece que é coisa para uma pessoa que não tem o que fazer, sabe? Uma pessoa, tipo... eu tô aqui acomodada, tenho tempo de sobra, então eu vou fazer um trabalho filantrópico, vou ajudar alguém porque tô de boas, assim. Porque pra gente parece ser estranho ter uma atividade para servir os outros, alguma coisa que não venha para nos servir. A ganância é um sentimento de lucro que habita todos os homens. Então, o homem naturalmente vive a busca constante de brindes. A busca pelo que se destaca é o que nos chama atenção. Na visão tradicional cristã, diaconia é a função exclusiva de alguns velhinhos que ficam na entrada do templo com a função de abrir as portas, acender as lâmpadas, ficar à porta sentados um de frente ao outro, de cara feia para as crianças, e no dia da ceia, servi-los à igreja. Dentro do contexto da modernidade, a diaconia não é uma função onde jovens se enquadram, pelo fato de olharmos para ela como um olhar estigmatizado, como serviço que pertence às pessoas de idade. Eu achei essa parte muito boa. Porque realmente, se a gente for pensar, tipo, pensa aí na sua cabeça, o que você se lembra quando você fala assim, é um diácono? Já pensa, tipo assim, sei lá, uma pessoa mais velhinha, mais de idade, que fica na porta, que serve, que fica fazendo esse tipo de serviço, né? Ou uma pessoa que vai lá e dá bronca nas crianças. E aqui, eu achei muito interessante que ele apresenta 3 grupos de pessoas. Existe o grupo que olha para os diáconos como alguém que deve servi-los, pois afinal de contas sua função é essa. Existem aqueles que oram para os diáconos como os algozes das crianças. Tipo, se a criança fizer bagunça, o diácono tá lá e vai repreender a criança. E existem aqueles que falam para as crianças, né? Olha, vou assistir o culto e vou deixar o diácono ou a diaconisa de olho em você. Ocupar uma função sem treinamento é uma catástrofe, não só para a própria pessoa, mas para aqueles que estarão em volta dela. Falando desses 3 grupos, e para a gente tentar tirar esse estereótipo de que um diácono é uma pessoa que apenas serve, ou que servir seja pouco para o que ele faz, ou que é uma criança, uma pessoa que só fica na porta, ou que só fica cuidando das crianças, ou que fica ali para dar bronca nas crianças enquanto os pais assistem o culto. A gente tem que tirar todo esse
estereótipo que a gente tem dos diáconos, né, do diaconisa, dessa função. E eu achei muito interessante também que ele fala: ocupar uma função sem treinamento é uma catástrofe, não só para a própria pessoa, mas para aqueles que estão em volta dela. Gente, eu decidi ler esse livro aqui, sendo bem sincera com vocês, porque é o meu desejo servir na diaconia. Então, como eu precisava de uma fonte, precisava de um começo para saber que exemplo seguir, como fazer, por onde começar. Então, foi por isso que eu comecei a leitura desse livro. E tem me mostrado um outro lado, realmente. Por quê? Ele fala aqui, se você estiver despreparado, vai ser tão ruim para você quanto para as outras pessoas, né? O despreparo pode ser um vilão para afastar pessoas que estejam chegando agora na igreja com seus enormes problemas de relacionamento familiares e precisam ser abraçados logo na entrada do templo, por pessoas preparadas para tal serviço. Para o não convertido ou novo convertido, o culto começa na entrada do templo. Isso eu achei sensacional, porque realmente, na verdade, não para todos, né? Mas principalmente, como ele diz aqui, para o não convertido, para o novo convertido, se ele tiver já uma experiência ruim na porta de entrada da igreja, vai criar muita resistência, muita barreira para ele permanecer. Então, aquela pessoa, aquele diácono que está lá na porta, tem que ser extremamente receptivo, né? Abraçar, cumprimentar. Até ele fala aqui, começa com palavras de boas-vindas, abraços, ou estávamos com saudade de você. Isso faz parte do ser humano, porque essas são expressões que começarão um processo de humanização do mesmo. Eu achei bem legal essa parte. Quando não somos habilitados a fazer o que estamos fazendo, certamente nos perdemos, mesmo quando queremos dar o nosso melhor. Então, esse livro veio meio que como um guia, porque quando você não está habilitado a fazer aquilo que você foi colocado para fazer, você acaba se perdendo, mesmo você querendo fazer bem. Por isso que a gente deve se preparar. A temática do serviço nos desconstrói de tal forma e nos retira da nossa posição fetal para nos colocar em um ambiente de trabalho e dedicação ao outro, como prova de que amamos a Deus e que seu reino agora habita em nós. Eu vou ler de novo que isso daqui. A temática do serviço desconstrói de forma fatal e nos retira da nossa posição fetal para nos colocar em um ambiente de trabalho e dedicação ao outro, como prova de que amamos a Deus e que o seu reino agora habita em nós. Então, todo aquele que serve, ele sai da zona de conforto. E por último, uma frase que eu grifei aqui que eu achei muito interessante é: desmame dos sonhos pessoais e começo de servir ao próximo. Ele fala aqui uma parte que a gente quer sempre ficar na posição fetal, na nossa zona de conforto. Uma posição parecida com a posição que a gente tinha no útero da nossa mãe. A gente só era nutrido, não precisava fazer nada, só ficava ali recebendo. E essa questão do serviço vem para desconstruir isso, para dizer para você que você não tem que ficar só sendo servido, que você não veio ao mundo para ser servido, que você veio ao mundo para servir. É o desmame dos sonhos pessoais e começar a servir ao próximo. Então, esse foi o trechinho da nossa leitura de hoje do livro A Face da Diaconia. Tem falado muito comigo, eu espero também que tenha falado muito com você. E eu quero te convidar aqui também, eu vou começar a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou postar o vídeo, a ler o livro de Tiago. Eu já li o livro de Tiago, na verdade, nesse período que eu estava sem fazer vídeos, eu li o livro de Tiago por 2 vezes e eu quero compartilhar aqui com vocês a leitura do livro de Tiago. Vou fazer 2 leituras consecutivas? A Face da Diaconia e o livro de Tiago? Sim, irei fazer 2 leituras consecutivas, porque eu acredito que
essa seja uma parte daquilo que eu posso fazer para evangelizar. E eu tenho realmente andado muito preocupada com essa questão de evangelizar, com essa questão do exemplo, com essa questão de o que eu posso alcançar com a minha vida, com essa questão de legado. Então, amados e amadas, começaremos amanhã a leitura do livro de Tiago. O livro de Tiago tem 5 capítulos. Eu ainda não sei como eu vou dividir, mas enfim, vamos pensar como a gente vai fazer, se vai ser até o final do mês, se eu vou fazer mais de um mês. Hoje é dia 7, né? Então, acho que eu vou fazer até o final do mês, mas eu vou compartilhar com vocês aí a leitura do livro de Tiago a partir de amanhã, às 10 da manhã, no meu canal. E o livro A Face da Diaconia, que nós estamos lendo todos os dias, ao meio-dia, vídeo novo. Então é isso. Fiquem com Deus, espero vocês para me acompanhar na leitura do livro de Tiago e acompanhar a leitura desse livro também, que tá maravilhoso. Um super beijo. Tchau.